Olá, melhores amigos do universo. Todo dia, toda hora, tudo melhora aqui e agora. Estou hoje aqui para falarmos de um assunto que vocês vão amar: as atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Ou seja, aquelas atitudes que nós temos que, ao invés de trazer a prosperidade para a nossa vida, elas afastam as riquezas divinas, as riquezas materiais, as riquezas espirituais. Tudo afasta quando as nossas atitudes não estão condizentes com atitudes de filhos de Deus. E nós vamos utilizar este livro do maravilhoso preletor Yoshihiko Iwasaka, A Prosperidade em Suas Mãos. Então, gente, nós temos, conforme o preletor Yoshihiko Iwasaka, nós temos 10 atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Neste vídeo, eu vou discorrer sobre as 5 primeiras atitudes mentais. Aí, no próximo, nós vamos discorrer sobre as outras 5. Então, neste livro, A Prosperidade em Suas Mãos, do preletor Yoshihiko Iwasaka, no capítulo 2, nós temos essas atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Então, aqui o preletor Yoshihiko Iwasaka começa dizendo: para consolidar o espírito que atrai a prosperidade, é aconselhável proceder com alguma análise mental para não cair nas armadilhas nas quais muitas pessoas tendem a cair. Como essas armadilhas são maléficas para o nosso sucesso, vou citar algumas delas e como superá-las, né? E aí ele fala, né, que aí ele começa com a primeira atitude mental que rejeita a prosperidade: invejar as pessoas. A palavra inveja veio do latim e significa não querer ver. Esse sentimento de invejar as pessoas ricas expressa o desejo de não querer ver os ricos. E nesse sentimento está oculto o desejo de ignorar a pessoa rica ou rejeitá-la. Analisando bem o conteúdo oculto desse sentimento, o invejoso não está tendo inveja da pessoa, mas está sim invejando a riqueza que essa pessoa abastada possui. Ela está tendo inveja dos bens valiosos que o rico possui, tais como mansão, edifícios, fazendas, carros importados, né? Está tendo inveja dessa vida confortável que esse ricaço está desfrutando. E aí, olha o que o preletor Yoshihiko fala. Em outras palavras, o invejoso está rejeitando a riqueza, está ignorando e detestando a riqueza. Porque no momento em que essa pessoa que tem posses materiais, que vive uma vida confortável, perder tudo isso, a pessoa não vai mais ter motivos para invejá-la. Então, esse sentimento oculto de inveja, ela está afastando a riqueza, afastando a prosperidade, rejeitando a prosperidade, tá? Então, primeira atitude mental que rejeita a prosperidade: invejar as pessoas prósperas, tá? Segunda atitude mental que rejeita a prosperidade, está aqui na página 27. Pensar sempre: sou azarado, ou tudo que faço não dá certo. Muitas pessoas, quando você fala assim: olha, você quer participar de um sorteio? Ah, não, eu sou mais azarado que existe, nem entro, né? Ih, minha vida tá uma M, tudo que eu faço dá errado, as coisas na minha vida estão sempre cada vez pior. Esse tipo de pensamento e de palavras afasta a riqueza. A pessoa que vive lamentando por ter fracassado uma única vez, ou porque numa ocasião não teve muita sorte, vive repetindo dezenas e milhares de vezes o seu insucesso, né? Foi um fracasso, mas através
de reiteradas palavras, pensamentos, falando, né, daquele fracasso, é como se você tivesse tido esse acontecimento negativo mais de 1000 vezes. E como consequência, né, desses pensamentos, você está rejeitando a prosperidade. Você está, então, para disputar, diz o Platão Yoshihiko Yasada, o título de campeão do azar. Aí ele fala assim aqui, que naquela época em que o Corinthians estava enfrentando uma fila de espera de mais de 20 anos para chegar ao título de campeão, cada vez que o Corinthians perdia apenas um jogo, os fiéis repetiam em sua mente mais de 1000 vezes essa única derrota. Como eles ficavam lamentando o fracasso cerca de 1000 vezes, na mente deles uma única derrota se multiplicava por 1000. Haja sofrimento, diz o professor Yoshihiko Yosaka. Na verdade, mesmo que seja a melhor equipe do universo, uma ou outra vez ocorre uma derrota para o aprimoramento de todos. Os torcedores de uma equipe esportiva não devem pensar que seu time perdeu um jogo. Devem pensar que ele teve um bom aprimoramento, uma excelente experiência. Se sua equipe levar uma goleada no jogo, a experiência será maior e mais preciosa. Olha só, gente, que fantástico. Não devemos ficar retraídos diante das dificuldades que surgem na nossa vida, considerando-as inimigas. Devemos enfrentá-las ou considerando-as amigas ou esmeris que dão polimento à nossa alma e agradecer a elas. Gente, que fantástico, né? Então ele fala assim, enfrentar as dificuldades na vida corresponde a treinar um esporte com teu mestre, né? Olha só que fantástico. Então ele fala assim que para um esportista principiante, o treinamento enfrentando seu mestre é de fato uma dificuldade ou um sofrimento. Mas esse sofrimento não é o seu inimigo. Nesse caso, o sofrimento é uma manifestação de amor do mestre que deseja aprimorar o seu espírito, o seu discípulo, né? Que interessante, né, gente? Então, as dificuldades que surgem na nossa vida não são destinadas a nos derrotar, mas a desenvolver a nossa capacidade. Se aparecem dificuldades, é para que se manifeste a glória de Deus. Enfrentemos as dificuldades olhando fixamente para a perfeição das pessoas e coisas criadas por Deus. Maravilhoso, né, gente? E aqui também ele fala de você ficar vendo somente o lado sombrio das coisas, né? Nunca devemos ver o lado sombrio das coisas e dos fatos. Devemos ver apenas o lado positivo, bom e alegre. Não há ninguém que se tenha tornado rico mantendo pensamentos negativos e queixando-se da sua pobreza. Pessoas desse tipo negativo podem ganhar algum dinheiro vivendo mesquinhamente, porém jamais conseguirão ficar ricas. Não há tampouco ninguém que se tenha tornado sadio e forte mantendo pensamentos negativos como eu sou fraco, não tenho boa saúde. A pessoa torna-se exatamente aquilo que ela pensa ser. O que é que você pensa ser? Você fala, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou uma pessoa muito feliz, eu sou uma pessoa que estou cada vez melhor. Todo dia, toda hora, tudo melhor aqui agora? Ou você vive resmungando pelos cantos, se sentindo mais azarado do universo? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa, é o que será na tua vida. Bem, e aí nós vamos para a terceira atitude mental que rejeita a prosperidade. Olha só o que ele fala. Semblante carrancudo. Lembra que eu falo bastante nos meus vídeos da gente, tem pessoas que vivem com cara de maracujá murcho? Sempre estão com aquela rosto triste, parece que tá morrendo, nada alegra. Se acorda, tá chovendo, reclama porque chove. Se acorda, tá frio, reclama porque tá frio. Se acorda e está sol, reclama que tá muito calor. Aquela pessoa que vive com a cara carrancuda, que não dá nem vontade de chegar perto, né? Esse tipo de pessoa
Esse tipo de atitude mental rejeita a prosperidade. Manter-se de cara fechada e triste acaba atraindo a tristeza. Quando o homem se esquece da alegria, começa a ser dominado por pensamentos sombrios e, deixando-se dominar por pensamentos sombrios, terá muitas dificuldades e tribulações. Mas se viver sempre com a mente alegre, repleta de gratidão por todas as coisas, tudo na vida irá bem. Mesmo que viva com base em corretos princípios, dificilmente o homem conseguirá vencer na vida se mantiver sombria a sua mente. Portanto, deve-se manter a mente alegre e dedicar-se ao trabalho com grande ânimo. Por mais que uma pessoa seja capaz e inteligente, se ela vive com fisionomia carregada, amargurada e carrancuda, ninguém pensará em contratá-la, porque não será agradável trabalhar em sua companhia. Ao contrário, uma pessoa alegre, otimista, cuja presença torna-se agradável e animado o ambiente de trabalho, será bem-vinda em qualquer empresa, pois contribuirá para aumentar a produtividade dos colegas e só por esse fato já desempenhará um importante papel. Você é essa pessoa alegre, que quando chega as pessoas ficam iluminadas com a tua presença, que tá com esse rosto alegre, feliz, contagiante? Ou você vive de cara de maracujá murcho, que as pessoas querem sair correndo quando você chega? Cuidado! A tua atitude mental de ser filho de Deus, alegre, feliz, ter atitude realmente de filho de Deus próspera, é que vai atrair a prosperidade na tua vida, e que a atitude de carrancudo vai rejeitar a prosperidade, né? Aqui daí o professor Yoshihiko Yasaka conta uma história de um empresário que estava falindo, que a empresa dele estava indo cada vez de mal a pior, e aí ele foi pedir uma orientação a um famoso autor norte-americano chamado Claude Bristol, né? E aí olha o que o Claude Bristol fala para ele na entrevista, na orientação. Primeiramente, o senhor deve mudar a sua expressão facial. Se o presidente da empresa mantiver essa expressão desesperada, andar com a cara de um condenado à pena de morte, essa empresa poderá quebrar. Olha só, gente. Aí o Sr. Bristol orientou esse empreendedor a colocar muitos espelhos na sala da presidência e também em todas as partes da empresa. Em outras palavras, o presidente da empresa passou a viver cercado por espelhos durante o seu expediente, ou seja, ficou numa situação em que toda hora estava vendo e observando a sua própria fisionomia. Você já percebeu que quando a gente chega no espelho, a gente sorri? Né? A gente chega no elevador que tem espelho e a gente sorri. A mulherada até olha, arruma o cabelo, né? Você chega no espelho do banheiro, você sorri. As meninas, as jovens, fazem selfie, né? Quando vê um espelho e sempre com o rosto sorridente, né? Por isso que o Claude Bristol falou, coloca espelho em todos os lugares. Qualquer pessoa não suportaria ficar apreciando sua própria cara feia e detestável. Ninguém fica com cara feia na frente do espelho, todo mundo sorri. A pessoa inconscientemente se esforça para corrigir a sua expressão facial, evidentemente pretendendo melhorá-la. Com o passar dos dias, o semblante de todas as pessoas que trabalhavam nessa empresa transformou-se, começando a reinar um ambiente alegre em todas as partes da empresa. Porque ele colocou espelho em todos os setores, inclusive no setor dele, né? O ambiente alegre melhorou o desempenho dos empreendimentos dessa empresa. A partir do momento em que os funcionários, principalmente da área de vendas, começaram a se ver nos espelhos a toda hora e a melhorar a expressão facial, houve explosão de produtividade e a empresa obteve resultados surpreendentes. Evidentemente, a empresa escapou da falência. Essa técnica de uso de espelhos não se limita somente a um empreendimento. Pode ser utilizado no lar, pendurando-se espelhos em locais onde a dona de casa diariamente realiza seus afazeres. Se uma dona de casa não gosta de passar roupas, deverá instalar um espelho grande na frente ao executar o trabalho, olhando-se no espelho. Qualquer que seja o trabalho, se o executarmos com semblante agradável, atrairemos a prosperidade, né? E olha o que o presidente, o 16º presidente dos Estados Unidos disse, né?
O homem deve responsabilizar-se por seu rosto. Como está teu rosto? Você está com o rosto de alguém feliz, sorridente, próspero, maravilhoso? Aí você vai dizer, preletora Daisy, mas eu não sou ainda próspero. Ainda. Mas se você se mantiver altivo, com essa mente alegre de filho de Deus e se sentir cada vez mais próspero e feliz, assim você irá se transformando e manifestando na tua vida. Então, olha só que interessante, gente. Abraham Lincoln diz que o nosso rosto determina o nosso destino feliz. E ele também diz que não deu emprego a um rapaz que foi lá porque o rapaz tinha um rosto carrancudo de maracujá murcho. Quarta atitude mental que rejeita a prosperidade: ver o concorrente como um inimigo. Existe um conceito denominado princípio da competição no mundo dos empreendedores. Esse conceito, um pouco exagerado, fez com que surgisse o ditado vale tudo para obter o sucesso no namoro e na guerra. Sem dúvida nenhuma, esse tipo de pensamento é absurdo e detestável, mas muitas pessoas inconscientemente acabam adotando esse tipo de pensamento. Elas pensam que precisam derrubar os concorrentes para vencer a concorrência. É muito raro, mas há pessoas que estão torcendo pelo tropeço do concorrente. Evidentemente, esse tipo de comportamento não está de acordo com o princípio da prosperidade. Nós sabemos que existe um ditado que diz: se amaldiçoar o outro, estará cavando a sua própria cova. Numa das escrituras budistas, há uma passagem que um discípulo perguntou a Buda numa certa ocasião: quando uma pessoa odiar ou amaldiçoar alguém e essas ondas mentais de maldição não forem recebidas por esse alguém, para onde irão essas ondas de ódio e maldição? E que será feito delas? Então Buda indagou: se alguém enviar um presente a uma pessoa e ela não o receber, para onde você acha que irá o presente? O discípulo respondeu: se o destinatário não receber o presente, este voltará às mãos do remetente. É isso mesmo. Se você enviar o pensamento de ódio e maldição, mas a pessoa não os receber, eles voltarão a você para prejudicá-lo. Olha só, gente. Olha só. Isso aqui está no livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, página 118. Então, quando nós tivermos a consciência de que não existem concorrentes, existem filhos de Deus, parceiros, que também têm a oportunidade de fazer o seu trabalho, de progredir e ser feliz, como nós, assim nós vamos estar emanando vibrações de amor e de sucesso ao nosso concorrente e acabamos que nós todos juntos vamos progredir e prosperar. O empreendedor que deseja prosperar nunca deve pensar mal da concorrência. Quem age assim, mesmo que consiga aparente sucesso, na realidade semeia hostilidade que um dia germinará e se transformará em árvore da carência e estresse. Olha só, gente, o sucesso dos outros é o meu sucesso. A alegria dos outros é a minha própria alegria. Eles também estão enaltecendo a minha prosperidade, porque eu festejo a prosperidade dos outros, né? O mundo dos empreendedores é o palco onde se festeja a alegria da coprosperidade. Maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. E agora, nós vamos ver a última de hoje, tá? A quinta atitude mental que rejeita a prosperidade: ter ressentimento contra seus pais. Sério, preletora? Que eu ter ressentimento, ficar bravo, odiando meus pais, vai impedir que eu alcance a prosperidade? Assim mesmo. Quem vive mantendo algum ressentimento contra os pais não consegue alcançar o verdadeiro sucesso ou verdadeira prosperidade. A pessoa que não consegue agradecer a seus pais, mesmo que chegue a obter algum sucesso, essa prosperidade não será duradoura, porque não estará alicerçada numa base sólida. Será como se fosse uma planta flutuante sem raízes. Como os pais são a fonte da vida do ser humano, a pessoa que não agradece aos pais não pode valorizar a si mesma. Portanto, a gratidão aos pais não é meramente um assunto de moralidade ou conceito ético, mas sim uma lei do universo, uma lei divina.
Como se trata de uma lei universal, a gratidão aos pais deve ser incondicional, isto é, acima de quaisquer condições. Mesmo que seja um pai ou uma mãe que tenha abandonado o filho recém-nascido, a lei não pode ser violada. Em outras palavras, quem odeia o genitor está infringindo a lei. Podem existir algumas pessoas que nutrem profunda mágoa ou ressentimento contra seus pais, até com alguma razão. Esses indivíduos alegam que seus pais não merecem nenhum respeito por diversos motivos. Nesse caso, esses indivíduos devem fazer uma reflexão para avaliar qual é mais importante: sua razão contra seus pais ou o seu sucesso na vida. Olha, gente! Aí o pletor Yoshihiko Yosaki conta aqui nessa parte do livro que foi um advogado, que ele denomina aqui Dr. F, agradecer a ele, porque esse advogado tinha profunda mágoa contra seu pai. Ele era o filho mais velho, primogênito, e quando ele tinha 12 anos, o pai dele chamou e disse assim: olha, eu guardo uma fortuna na nossa casa e eu vou te mostrar o esconderijo. Como você é meu único filho, meu filho mais velho, você vai ser o único a saber aonde está esse dinheiro, essa grande soma de dinheiro que eu guardo na nossa casa. E mostrou o esconderijo para o filho. E daí o filho até tinha 12 anos, ele não deu muita bola. Uns dias depois veio um amigo do pai dele e ficou uma semana nessa casa. E depois, 2 semanas depois que o amigo foi embora, sumiu uma grande soma de dinheiro naquele lugar onde estava guardado. E esse pai ficou acusando o filho, que o filho havia furtado aquela grande soma de dinheiro. Ele falou: não, pai, não fui eu. Eu acho que foi aquele teu amigo que ficou uma semana aqui com a gente. Ele: você tá louco? Você tá acusando o meu melhor amigo. Jamais ele faria isso. Ele pegou uma cinta, aquelas cintas, acho que para um chicote, que ele batia nos burros. O pai pegou o chicote que batia nos burros e começou a surrar, dizendo: você, além de não confessar o furto cometido, está transferindo a culpa para o meu velho amigo, meu amigo do peito. Um sujeito malvado como você não é mais meu filho. O coitado do menino apanhou até desfalecer. A partir desse incidente, o menino não pôde mais perdoar seu pai. E com toda a razão no mundo, né? Aí diz que ele saiu de casa. Essa mesma noite ele saiu de casa, abandonou a família, abandonou o pai, a mãe e foi pelo mundo afora. Começou a trabalhar de bico, dormia assim nos corredores do trabalho, dormia até na rua, né? Passou muitas necessidades, né? Mas ele foi sempre muito estudioso e continuou seus estudos até se formar advogado. E aí, após ele se formar advogado, ele carregava o canudo do advogado no bolso e o ódio do pai no coração. Aí ele dedicou-se ao máximo à sua profissão, estudando, pesquisando, mas não teve sucesso. Não conseguia nada através do seu trabalho. Todas as atividades que ele desenvolvia davam errado. Porque então ele chegou a um ponto tão grave que ele abandonou a profissão para ter outro meio de obter o seu sustento. E quando estava nessa situação, ele foi convidado a participar de um seminário numa academia de treinamento espiritual da Seiichi no Ie. E lá, este professor Yoshihiko Yosaka estava orientando esse seminário e ele falou lá que todas as pessoas, um dos motivos fundamentais que a pessoa não prospera é quando não tem, quando tem mágoa, ressentimentos contra os pais. E aí ele achou que talvez a gratidão aos pais pudesse ser uma grande verdade, né, o Dr. F, mas que o caso dele era muito grave, era excepcional, pois o pai dele era imperdoável. Na programação do seminário, uma prática denominada purificação da mente. E nessa atividade, os participantes fazem a limpeza da pele, isto é, eliminam da sua mente todos os sentimentos e pensamentos impuros, tais como tristeza, mágoa, ira, frustração, ciúme. E no decorrer dessa prática, há um momento em que todos juntos, em coro, falam em voz alta as palavras: papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Papai, obrigado. E ele repetiu: papai, obrigado, né?
como todos estavam pronunciando, ele também teve que pronunciar, né? Mas as palavras saíam da boca dele, eram outras, eram gritos, ódio, vingança, desprezo. Entretanto, quase no fim dessa prática, ele conseguiu dizer: papai, muito obrigado, eu lhe perdoo, eu o amo. De repente, ele começou a sentir saudade da família que abandonara havia mais de 30 anos. Ele estava com 43 anos. Ele nunca mais havia voltado à sua terra natal. E aí, ao invés de ir para casa após o seminário, ele foi atrás dos pais. E depois de muito procurar a fazenda, eles tinham se mudado e o pai estava bem velhinho e debilitado. E aí o pai disse a ele foi, pediu perdão, abraçou e se reconciliou com seu pai. E o pai disse que estava esperando todos os momentos da sua vida pela volta do seu primogênito. E aí, depois de ficar alguns dias na casa do pai, o Dr. F regressou à sua cidade a fim de retornar ao seu trabalho como advogado. Fatos incríveis e até inesperados começaram a acontecer na vida dele. Todas as circunstâncias começaram a dar certo. Muitos processos que eram considerados casos perdidos começaram a se desenrolar favoravelmente. Ele começou a ter grande sucesso profissional. E ele me disse: eu lutei muito, me dediquei bastante, fiz de tudo, mas enquanto mantinha rancor contra meu pai, não conseguia nada na vida. A partir do momento em que consegui perdoar o meu pai, ao ponto de agradecer-lhe do fundo do coração, a situação mudou completamente. Eu estou agradecendo ao meu pai pelo fato de ter me dado a vida de Deus, a qual está acima de qualquer razão e transcende todas as coisas deste mundo material. Então, a quinta atitude mental que rejeita a prosperidade é o ressentimento contra os pais. Hoje, gente, nós vamos parar por aqui. Não esqueça que você tem que estar com o sorriso nos lábios, nada de carrancudo, né? Não pode invejar ninguém. Não pode achar que o teu concorrente é alguém. Não pode ter raiva do concorrente, né? Tratá-lo como inimigo, tá? Então, essas 5 primeiras atitudes que rejeitam a prosperidade, hoje nós estudamos neste livro A Prosperidade em Suas Mãos, do leitor Yoshihiko Yosaka. Agora, o próximo vídeo será sobre as 5 últimas atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Tá bom, meus queridos? Olha, eu desejo que teu dia seja maravilhoso, tua semana, teu mês. Começando a primavera, dias maravilhosos estão chegando. E não se esqueça, todo dia, toda hora, tudo melhora, aqui e agora.